Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem número 15. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Leitura da Bíblia, João, capítulo 14, versículos de 1 até 31. Louvamos ao Senhor pela revelação desse livro tão precioso, Evangelho de João. O Evangelho de João, dos capítulos 1 até 13, formam uma seção. E hoje vamos entrar em João capítulo 14, que é o início da segunda seção. A segunda sessão vai do capítulo 14 até o capítulo 21, o final. Então são duas sessões. A primeira sessão do Evangelho de João mostra-nos que Deus, Ele quer nos dar a sua vida eterna. Porque toda a solução do homem e toda a solução para Deus poder fazer a sua vontade, para encabeçar Cristo sobre todas as coisas, e antes Ele precisa ser o cabeça sobre a sua igreja, é necessário que o homem receba a vida eterna. Pois o que Deus quer aqui na terra não é implantar uma religião para melhorar o comportamento humano. Não é uma organização religiosa que ensina a conduta cristã. O que vai mudar realmente o homem e vai fazer a vontade de Deus é a vida eterna que o homem precisa receber. E a vida eterna é muito abstrata. A vida propriamente dita é muito abstrata. Ela é misteriosa, ela é uma coisa indescritível, inexplicável. Portanto, para que o homem possa receber a vida, Deus então envia a palavra. A palavra já é mais concreta. A palavra você sabe de onde está quem fala, de onde está a fonte de quem fala. E então essa palavra que Deus iria mandar faria o homem receber a vida eterna. No entanto, a palavra que Deus enviou ao homem não é meramente um meio de comunicação, mas a palavra que Deus enviou ao homem foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, como o Verbo que estava no princípio com Deus, e Ele foi enviado, Ele se tornou carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Era muito simples, era somente o homem receber a palavra que Deus enviou ao mundo, e o homem seria salvo, e o homem receberia a vida eterna. Era uma coisa muito simples. No entanto, toda a complicação estava em aceitar Jesus Cristo como o enviado de Deus na época em que Jesus veio aqui à terra. Os líderes judeus não o reconheciam como Cristo, como Messias, e, portanto, não receberam a sua palavra. E logo no começo de João, ele disse que a vida estava nele, no Verbo, na palavra, e a vida era a luz dos homens. No entanto, os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz expõe as suas obras feitas em trevas. E quem está nas trevas
se incomoda com a luz. Portanto, irmãos, muitas vezes nós somos incomodados, né, pela luz, e nós não devemos fugir da luz. Nós devemos permanecer na luz, mesmo que incomodados. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, nós estamos recebendo vários irmãos que vieram, né, de vários lugares para participar e serem aperfeiçoados no CEAP de Lorena e também no PAC. E a experiência deles quase que não é diferente, né? É que eles estavam acomodados na sua situação, no seu ambiente em que estavam, né? Eles tinham muita intimidade e liberdade. No entanto, vindo por uma esfera diferente, tanto do CEAP como do PAC, e eles ficam meio que incomodados. Mas graças ao Senhor, irmãos, eles sabiam que estavam aqui para serem aperfeiçoados, pediam ao Senhor uma experiência diferente, e o Senhor foi tirando-os do seu habitat natural e levando-os a uma situação de incômodo. O homem natural fica incomodado com alguma situação em que Deus nos coloca. Irmãos, se nós permanecermos, né, a exposição da luz, em algum momento, irmãos, a luz vai fazer o seu trabalho. E não deu outra, irmão, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, geralmente, nós somos ressuscitados. No terceiro dia, se nós permanecemos na luz, irmãos, a luz da vida chega até nós. A luz que transforma chega até nós, a luz que dá vida, né, começa a nos alcançar. Por isso, irmãos, não fiquemos preocupados quando somos incomodados com a luz, vamos permanecer na luz, e a luz, né, nos trará grandes benefícios, nós receberemos benefícios da vida que está na luz. Muito bem, então Jesus enquanto esteve na terra, ele era a palavra, e ele falava da parte do Pai. Ele não falava suas próprias palavras, ele ouvia do Pai o que falar, e ele falava pelo Pai. E ele também não fazia nada de si mesmo, ele dizia: eu nada posso fazer de mim mesmo. Então, tudo que ele fazia, quem era o autor das obras é o Pai. Tudo que ele falava, o autor da sua palavra é o Pai. Então, ele era apenas um instrumento, um canal, para que o Pai pudesse falar e dar vida ao homem. É isso. Só que há uma grande dificuldade para os homens entenderem e reconhecerem que o enviado que Deus enviou fala as suas palavras, fala as palavras de Deus. Então, quando o homem, aquele homem, né, enviado de Deus, falar, muitos ao seu redor questionam se ele realmente é o enviado de Deus. Então, praticamente muitos capítulos dessa primeira sessão, do capítulo 1 até 13, foram questionamentos do povo judeu, questionamentos da liderança do povo judeu, né? E chegou um momento em que o Sinédrio, ele se reuniu e tomaram uma decisão grave. Essa decisão era prender Jesus e com o intuito de matá-lo. Por quê? Porque Jesus estava, né, tumultuando, né, o povo, muitos do povo estavam, né, concorrendo a ele, e se continuasse assim, né, eles iriam, né, perder os seus privilégios do poder, da posição de liderança que eles tinham, e pior ainda, o Império Romano iria destituí-los como autoridade sobre o povo judeu, porque eles não tinham a capacidade de controlar o povo judeu. Então, por causa disso, eles queriam logo resolver essa situação matando a Jesus.
Então, Jesus, a partir desse momento, rompeu também com o judaísmo, ele começou a procurar as suas próprias ovelhas, as suas ovelhas que ouvem a sua voz, que conhecem a sua voz, que o Senhor quer tirar essas ovelhas do aprisco da lei, porque a lei serviu de aio, de tutor, até que viesse a Cristo, e a lei deveria conduzir aqueles que estão no aprisco da lei para Cristo. Então, nosso Senhor Jesus, ele veio aqui para conduzir essas ovelhas que são suas, para fora do aprisco e começar a lhe dar a pastagem, pastos novos. Portanto, irmãos, o Senhor começou a procurar formar a sua igreja a partir de então, Então, mesmo assim, irmãos, no capítulo 12, ele foi para Betânia, e ali em Betânia ele tinha um ambiente próprio dele, e ali estava um banquete oferecido por Simão o leproso. O nome não é bom, mas indica, irmãos, que nós éramos pecadores, nós éramos leprosos, nós éramos rebeldes contra Deus, mas o Senhor um dia nos salvou, perdoou nossos pecados e nos curou da rebeldia, e hoje, irmão, nós estamos aqui como uma das ovelhas do Senhor. E também ali estava um que foi ressuscitado, Lázaro, e nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos descreve: nós andávamos como todos andavam, segundo as inclinações da nossa carne, e, nós andávamos segundo a vontade da carne e vontade dos nossos pensamentos, mas mal sabíamos nós que estávamos sendo governados pelos principados e potestades do ar, pela força espiritual do mal, e o espírito que atua nos filhos da desobediência estavam nos controlando, e nós estávamos mortos para Deus. Mas graças a um dia a graça nos alcançou e nós cremos no Evangelho e nós fomos salvos, ganhamos a vida, ressuscitamos com Cristo, e não só ressuscitamos com Cristo, nós fomos elevados para sentar-nos nos lugares celestiais com Cristo. Irmãos, graças a Deus estava ali também uma mulher, Marta, que servia ao Senhor, representando, irmãos, os muitos irmãos e irmãs que estão aqui, irmãos, dispostos a servir o nosso Senhor, e também estava ali Maria, que quebrou um vaso preciosíssimo, de altíssimo valor, quebrou um vaso de perfume, de nardo puro, e derramou sobre os pés de Jesus, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com seus próprios cabelos. Isso mostra, irmãos, essa miniatura da vida da igreja em Betânia. Betânia quer dizer a casa da miséria, casa dos pobres, casa da aflição. Irmão, nós éramos todos aflitos, éramos aquelas ovelhas, como aquelas multidões estavam em Mateus 9, como ovelhas sem pastor. Todos nós vivíamos aflitos, vivíamos exaustos, não é isso? Não tínhamos direção, não tínhamos pastor, mas graças a Deus o Senhor nos chamou, pelo nome, e nós hoje fazemos parte do seu rebanho. E, irmãos, essa é a miniatura da vida da igreja em Betânia, capítulo 12 de João, No entanto, irmãos, no capítulo 12, a rejeição dos líderes judeus chegou ao máximo. Aí, capítulo 13, Jesus, então, num ambiente mais íntimo, com os seus 12, ele, no meio da última ceia da Páscoa, que ele participaria com os seus discípulos, era um momento de tristeza, era um momento em que os seus discípulos sabiam que seu mestre estava partindo,
na Páscoa, então esperavam orientações finais do seu mestre, o que fazer, porque eles estavam todos perplexos, atordoados, não sabiam como seria o futuro deles, para que rumo eles tomariam. Esperavam então que Jesus desse as últimas recomendações, mas Jesus fez uma coisa surpreendente. No meio da ceia, ele se levantou, tirou a roupa de cima e ele cingiu com uma toalha, abaixou-se, se humilhou, lavando os pés dos discípulos. Irmãos, essa lição de humildade, essa lição era para mostrar aos seus discípulos que talvez estivessem pensando quem iria, depois da partida de Jesus, quem dentre eles iria ser o líder, quem iria tomar a liderança, quem é o primeiro, quem é o segundo. Mas Jesus levantou-se para dar uma lição de humildade e lavando os pés e recomendou que eles fizessem o mesmo, lavando os pés uns dos outros. Quer dizer, ninguém se considere superior aos outros. Antes, nós estamos aqui, irmãos, como servos servindo aos irmãos. Nós somos servos, não viemos, irmãos, para ser chefe, nós viemos para servir, Se o nosso mestre serviu, a nós, irmãos, quem somos nós? Para não tomarmos o mesmo exemplo e também servir aos irmãos. E aí, no capítulo 13 ainda havia uma coisa incomodando a Jesus, E essa coisa incomodando a Jesus está em capítulo 13, versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então ainda havia necessidade, irmãos, de ele denunciar o traidor e separar o traidor. E nessa ceia mesma, o traidor foi indicado e Judas Iscariotes saiu daquela ceia. E foi nesse momento que Jesus entrou, irmão. Jesus disse, versículo 31, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Quer dizer, então Jesus se sentiu, de certa forma, mais aliviado, porque ele estava com os 11 discípulos que eram realmente confiáveis. Eram os 11 das suas ovelhas, eram os 11 que o Pai entregou a ele para que ele cuidasse dessas ovelhas. Irmãos, ele podia abrir as últimas palavras de intimidade do seu coração, que está de João 14 para frente, tá? Então, irmãos, nós vamos entrar nisso. Só que, irmãos, era um momento ainda de grande tristeza, porque Jesus estava de partida e não era fácil para Jesus, homem, também enfrentar as agonias da sua morte. Não é fácil para ninguém, certo? Tanto é que eu vou comprovar a vocês, no capítulo 12, versículo 27, Jesus disse assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Irmãos, Jesus estava angustiado. Ele iria passar por muitos sofrimentos antes da crucificação e também na crucificação, angústia. Tanto é que no jardim de Getsemane, ainda nós vamos ver, Jesus chegou a pedir ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, passe de mim essa angústia toda, esse sofrimento, essa agonia, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então, irmãos, não é fácil para Jesus, mas Jesus veio justamente para fazer isso. Ele precisava morrer. Sabe por que ele precisava morrer? Aí João 14, daí para frente, irmãos, é que nos mostra. Nosso Senhor Jesus, irmãos, precisava morrer, porque se ele não morresse, irmãos, não teria solução para nossos problemas.
não seríamos nem capazes, mesmo de ter ouvido a palavra de Jesus e obedecido, nós não éramos nem capazes de receber a vida eterna se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado e se tornasse o Espírito da realidade. Então, irmãos, ele tinha que morrer, ele veio para isso, tá? Então ele sabia muito bem da sua missão, tá? Então, assim, irmãos, a partir do capítulo 14 até o 21, aí entra na segunda sessão, que é o quê? Fala, né? Fala da morte, tá? E ressurreição de Cristo. Ele se tornaria o Espírito, entraria nos que nele crescem e formaria o quê? O corpo de Cristo. A igreja seria gerada e quem cresce nele se tornaria membro desse corpo e ele edificaria o corpo de Cristo para um lugar de habitação de Deus e Deus estará para sempre com os homens. Essa é a segunda sessão, tá? Então vamos entrar, vamos lá, versículo 1 do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por que Jesus disse, não se turbe o vosso coração? Irmão, porque os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam confusos, os discípulos estavam perturbados, eles não sabiam como seria isso, eles não sabiam como será deles, serão eles, né, daí para frente, tá? Então, pela iminente partida do Senhor, eles estavam tristes. Como será isso? Como será o futuro deles, né? Que eles deverão fazer daí para diante? Então Jesus os conforta e revela que a sua partida trará grandes benefícios a eles. De fato, a partida do Senhor trouxe grandes benefícios para nós, tá? Então aí diz, a casa, né, de meu pai. Irmão, o que é a casa de meu pai? Há muitas moradas. Há uma interpretação completamente errada de que essas muitas moradas seriam, com a morte do Senhor, ele iria para o céu e lá ele prepararia, né, mansões celestiais, uma mansão celestial para você, tá? Então, por isso, então, né, quem assim entendeu, espera um dia, tá? E morar numa mansão celestial. Irmão, nós não precisamos morar nenhuma mansão celestial. Nós vamos morar, irmão, no Pai. Nosso lugar de habitação é em Deus, tá? Então, na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do Pai, a casa de Deus, irmãos, representa para nós hoje, irmãos, a casa de Deus é a igreja. E no Antigo Testamento era o templo, o santuário, certo? Então, eu vou ler com vocês, Deuteronômio 12, versículo 5. Deuteronômio 12, 5. Ali diz o quê? Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Deus então disse para o povo, quando vocês entrarem na terra de Canaã, eu vou escolher um lugar dentre as 12 tribos, e ali eu vou pôr o meu nome e também a minha habitação. E vocês deverão ir para lá, né, para chegar os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, os vossos dízimos, etc, 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 né? Isso ali já prevendo que Deus escolheria um lugar. Agora, em 2 Crônicas 6,
fica claro o lugar que Deus escolheu, né? Segundo Crônicas 6, versículos 6 e 7. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, Deus escolheu Jerusalém e para ali pôr o seu nome e a sua habitação. O que seria a sua habitação? Era o templo, né, que Deus pôs no coração de Davi construir, e Davi preparou todo o material, todos os recursos necessários, e Salomão executou essa construção. Então, irmãos, a casa de Deus no Antigo Testamento significa esse lugar de habitação de Deus, que é o templo, né, que foi construído por Salomão. Só que, irmãos, no Novo Testamento, esse lugar, esse templo, irmãos, é a igreja. É a igreja, tá? Então, a intenção de João 14, a partir de João 14, na segunda sessão, irmãos, a intenção de Deus é introduzir, né, o homem em Deus. Na primeira sessão, Deus deseja da vida eterna, isto é, Deus deseja o quê? Introduzir Deus no homem, tá? E agora Ele quer introduzir o homem em Deus. Como, né? Bom, como? Por meio da morte e ressurreição de Cristo. Aí Ele voltaria como o Espírito, que eu já li com vocês em João capítulo 7, versículo 37, vocês se lembram? João 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por isso, irmãos, aqui diz com relação ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos Jesus. E quando recebemos Jesus, na verdade, recebemos o Espírito. O Espírito, irmãos, só teríamos após a glorificação de Jesus. A glorificação de Jesus aconteceu, irmãos, na ressurreição de Jesus dentre os mortos. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele se tornou o quê? Se tornou o Espírito. Mas você vai perguntar, mas o Espírito de Deus já não havia? Havia. O Espírito Santo não havia? Havia o Espírito Santo. Mas Êxodo 30, lembra que nós mostramos para os irmãos? Bom, deixe-me ler primeiro João 14. João 14, esse Espírito seria, né, o Espírito da verdade. Versículos 16 e 17 de João 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu, Jesus, na carne, eu não consigo estar para sempre com vocês. Eu, né, tenho um prazo de validade. Um dia, né, não vou poder estar com vocês. Agora, eu vou pedir ao Pai mandar outro Consolador. Esse outro Consolador vai poder estar para sempre com vocês. Quem é esse outro Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas aqui diz, vós o conheceis.
Como os discípulos conheciam, se eles nunca ouviram sobre o Espírito da verdade? Se o outro Consolador ainda não tinha sido enviado, como os discípulos conheciam a Ele? Aqui diz: vós o conheceis porque Ele habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus. Jesus habitava com eles. Então esse Espírito da verdade é o próprio Jesus. Aí ele diz: e estará em vós. Então Jesus, a única possibilidade de Jesus entrar nos seus discípulos é ele se tornando o Espírito. E como Espírito ele podia entrar nos seus discípulos. Em João capítulo 20, depois da ressurreição, Jesus apareceu no recinto onde os discípulos estavam trancados, né? E disse o quê? Paz seja convosco, né? E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então foi aquele momento que os discípulos receberam a Jesus como Espírito para dentro deles. O Espírito entrou neles. E esse Espírito, irmão, ficou pronto quando, né, o Êxodo 30 nos mostra como o óleo composto da unção é feito. Quando, né, o Espírito de Deus já existia, mas precisava introduzir, precisava acrescentar os elementos da experiência humana de Jesus, né? A encarnação é um elemento, o viver humano de Jesus é um elemento, a morte de Jesus é um elemento, a ressurreição de Jesus é um elemento, até o sofrimento de Jesus é um elemento necessários, né? São todos elementos necessários para acrescentar no Espírito de Deus ou no Espírito Santo. Aí, irmãos, hoje o Espírito ou o próprio Espírito Santo, irmãos, já possui todos os elementos, né, da morte, da ressurreição, do viver humano e da encarnação. Então o Espírito que nós recebemos, irmão, o Espírito é tão rico, e o próprio Senhor Jesus entrou em nós, tá? E para quê? Entrou em nós para habitar em nós. E como, o que ele queria fazer é levar os discípulos para onde ele estava. Onde ele estava. Nosso Senhor Jesus, mesmo como homem aqui na terra, ele nunca se apartou de Deus. Ele sempre esteve com o Pai e o Pai sempre esteve com ele. Só que ele ainda não tinha condições de levar os seus discípulos para estarem no Pai, para onde ele estava. Mas agora surge a oportunidade para ele levar o discípulo para onde ele está. Né? Vamos voltar para João 14, né? Ele diz assim: e quando eu for, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu estou no Pai, mas vocês não podem estar no Pai enquanto eu não for. Se eu for, isto é, ir aqui é morrer. Se eu não morrer, vocês não terão como estar onde eu estou. Eu preciso morrer e eu preciso voltar. E voltar é na ressurreição. Ir é morte, voltar é ressurreição. Então eu preciso ir, mas eu voltarei. Voltarei, né? Para quê? Para vos receber para mim mesmo. Para nós, irmãos, estarmos no Pai, é necessário nós estarmos em Cristo primeiro. O nosso contato com o Pai é sempre por meio de Cristo. Por isso, irmãos, em todo o Novo Testamento você vê muitos termos em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, porque nossa relação com o Pai é sempre em Cristo. Não diretamente, é em Cristo. Então, irmãos, até para estar no Pai, nós precisamos estar por meio de Cristo, em Cristo. Então, ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou.
o caminho, já que é por meio de Cristo, o caminho é Cristo. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse o Tomé: Senhor, não sabemos nem para onde vais? Como saber o caminho? Né? Então, irmãos, eles estavam totalmente por fora, estavam atordoados, né? Não estavam entendendo nada. Aí respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem por quê? Porque ele já estava no Pai. Agora ele quer nos introduzir ao Pai por meio desse caminho, por meio da verdade, por meio da vida, tá? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, como o verbo, capítulo 1 de João 14, o verbo se fez carne. Essa palavra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa palavra habitar é o verbo usado para o substantivo tabernáculo. É tabernacular, é armar tabernáculo. Então Jesus veio aqui armar o tabernáculo. Irmão, tabernáculo já simboliza a casa de Deus, para o lugar de habitação de Deus que ele quer edificar. Então ele veio aqui, Jesus veio aqui na terra como verbo, como a palavra, e armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Então ele já indica que Deus quer edificar uma casa, tá? E com vistas à edificação da casa de Deus, que é 1 Timóteo 3,15, que é a casa de Deus. 3,15. Qual é a casa de Deus? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, no Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. Não é aquela igreja, né, meramente registrada como uma organização humana. A igreja é um organismo vivo, é a igreja do Deus vivo, né? E ele deseja, Cristo é o caminho de introduzir-nos em Cristo, por meio de Cristo, em Deus, e fazer de nós, irmãos, membro do corpo de Cristo, para a habitação de Deus no Espírito. Está em Efésios capítulo 2. Dê uma olhada em Efésios 2, versículos 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Essa palavra santuário pode ser traduzida também como templo, tá? Como cresce para o templo dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, tá? Capítulo 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, a edificação do corpo de Cristo é feita por todos os membros. Por isso, irmão, a nossa missão aqui na terra é edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, não esperando que os outros façam por nós. Nós devemos ser aperfeiçoados para edificar a igreja, o lugar de habitação de Deus, tá? E versículo 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmão, Deus quer obter esse lugar de habitação. E esse lugar de habitação, irmão, não é só para Deus habitar, é Deus com os homens. Deus e nós, irmão, nós vamos
esse lugar é lugar de habitação mútuo entre Deus e nós, certo? Ó Senhor Jesus. Por isso, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, mostra quem é o material da edificação. 1 Pedro 2, 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmão, nós somos essas pedras para edificação, essas pedras vivas, essas pedras que têm vida. Irmão, nós não somos pedras mortas, somos pedras vivas, e essas pedras são para edificação da casa de Deus. Por isso, irmãos, quando Jesus veio aqui na terra, o seu nome, né, é Emanuel. O que é Emanuel? É Deus conosco. O que quer dizer isso, irmão? Deus deseja habitar com os homens. Pasmem, Deus tão rico, tão grande, né? Criador de todo o universo, Deus quer habitar com você. Acredita nisso ou não? Você ganhou na loteria? Deus conosco, né? Capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus quer habitar, irmãos. O objetivo de Deus é nos introduzir em Deus e nos edificar em casa de Deus, como lugar de habitação de Deus com os homens, e se consumirá em a nova Jerusalém. Apocalipse 21, dá uma olhada. Vai ser o resultado dessa edificação. Apocalipse 21. Versículos 1 a 3. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono. Irmãos, o próprio trono de Deus, né, clama, vindica isso, né? Grande voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, é tudo que Deus quer. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha que honra. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus não mandará um representante, Ele mesmo habitará conosco. Tem uma versão da Bíblia, né, de Jerusalém, tem uma versão muito boa. Essa última frase, Deus mesmo estará com eles, é traduzida assim, e eu gosto muito. Aqui diz, e ele, referindo-se a Deus. Ele, e ele, aí vem um nome composto que ele pôs aqui de Deus, Deus com eles, tudo ligado por hífen, Deus com eles, é um nome composto. E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Irmãos, nosso Deus, na eternidade, não será mais só Deus, será Deus com os homens. Deus habitará com os homens por toda a eternidade. Irmãos, é isso que Ele está fazendo, e Jesus Cristo veio para fazer esse trabalho. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, as muitas moradas significa que os discípulos serão recebidos na casa de Deus como os muitos membros do corpo de Cristo. Tá? Então, a ida do Senhor é a sua morte, a volta do Senhor é a sua ressurreição. Assim, irmãos, nos possibilitar receber, né, em Cristo e no Pai, né? Porque João capítulo 10, versículo 30 fala, eu e o Pai somos um, né? Vamos lá, João 10. Ó Senhor Jesus.
Irmão, nós temos que entender, João 10, 30, né? Aqui fala, eu e o Pai somos um. Irmãos, nós entendemos muito ainda na lógica humana, né? Por exemplo, se eu disser, né? Eu e o Deus somos um. O que quer dizer isso? Eu e o Deus somos um. Eu sou da mesma opinião dele, mesmo pensamento dele, não é isso? Então, o homem consegue ser um com o outro, no máximo na ideia, né? Na concepção, nos pensamentos, mas aqui é diferente. Esse eu e o Pai somos um, irmãos, é uma ligação orgânica. De fato, são um. Né? O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Eu não consigo fazer isso com o Deus. Eu não consigo estar em Deus e o Deus está em mim. Né? Então, mas aqui no Pai e o Filho, irmão, é assim. E quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus disse, quer dizer, quem vê o Filho, vê o Pai. Quem não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim, irmãos, essa unidade orgânica é misteriosa. Essa coisa misteriosa, irmão, vai acontecer conosco em Deus. Nós vamos ser um com Deus nesse sentido. Você acredita nisso ou não? Bom, se não acredita, eu vou ler alguns versículos fora do script. João 17. Isso eu ia ler depois, mas aqui, ó, só para vocês entenderem que eu não tô blefando não, né? Olha só, João 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um. Essa unidade, eu e o Pai somos um. Irmão, Deus quer nos colocar nessa unidade. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, que nós vamos ser um também, com o Pai e o Filho. Né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Deus deseja nos colocar nessa unidade orgânica misteriosa. Tá? Ó Senhor Jesus, versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Por isso, irmãos, esse negócio de dizer eu e o Pai somos um, não é mera técnica de retórica, não. Era uma verdade, né? Essa união orgânica, e Deus deseja introduzir-nos nessa união orgânica com Deus. Voltando lá para João 14. Ó Senhor Jesus. Aí versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quer dizer, o homem não consegue entender essa união orgânica com o Pai. Né? Eu e o Pai somos um, Jesus já tinha falado. Né? Ele não conseguia entender. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crê, não? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Como é que o Pai executa as suas obras? Como é que o Pai faz as suas obras, irmãos? É por meio do Filho, né, que fala as palavras do Pai. Lembra muito bem, o enviado de Deus não fala a sua própria palavra. O enviado de Deus fala a palavra de Deus, fala a palavra do Pai. Jesus não falava a sua palavra. É o Pai quem fala por meio dele, e essa palavra, sendo do Pai, faz as obras do Pai. Faz as obras de Deus, tá? Aí versículo 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos
por causa das mesmas obras. Olha, se vocês têm dificuldade de crer que Jesus sou enviado de Deus, certo? Vocês não acreditam, parece que é difícil crer que um homem pode ser, né, o enviado de Deus, que fala a palavra de Deus, mas creia, pelo menos pelas obras que estão aí, porque essas obras, esses sinais, nenhum homem pode fazer. Qual é o homem que consegue ressuscitar Lázaro morto há 4 dias? Qual homem consegue curar um cego de nascença? Qual homem consegue curar um paralítico ali, jazendo ali 38 anos, e imediatamente levantar-se? Irmãos, é impossível, impossível. Mesmo que fosse curado naquela hora, aquele paralítico não tinha músculos. Precisaria de um tempo para criar músculo, precisa fazer longas sessões de fisioterapia, não é isso? Mas aquele paralítico levantou imediatamente. Quem é capaz de fazer essa obra? Só Deus, só Deus. Por isso, irmãos, filho fala o que o pai quer falar. E quando o filho fala a palavra do pai, o pai faz a sua obra. O pai fez criar os músculos daquele paralítico, imediatamente aquele paralítico levantou. Por isso, irmãos, é uma coisa que nós temos que perceber, é fora da lógica humana, fora da lógica humana. Hoje a mesma coisa, irmãos, hoje o Senhor continua fazendo coisas que o homem não consegue fazer. Ele hoje está executando entre nós. E muitos não creem. Irmãos, nós temos que crer. Pelo menos por esses sinais todos que estão acontecendo, por essas coisas sobrenaturais que estão acontecendo todos os dias a gente recebe, né, um testemunho, um aqui, outro lá, e de coisas impossíveis, certo? Quantos suicídios foram evitados? Quantos casamentos foram reatados? Né? Quantas pessoas que estavam, né, na morte espiritual foram restaurados? Irmãos, é uma coisa, todos os dias está acontecendo isso. Por isso, irmãos, aqui, vamos lá. Vamos continuar. Vamos abrir um parênteses. João 8, versículo 24, diz assim: Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Para mim, pela primeira vez, Jesus estava advertindo os judeus que rejeitavam a palavra do Pai, porque o que ele falava não era a palavra dele, era a palavra do Pai, e se eles rejeitarem essa palavra, não crendo na palavra, na verdade, eles vão continuar nos seus pecados, eles vão morrer nos seus pecados, eles não têm salvação, irmão. Mas se eles crerem, eles serão salvos, tá? Então, irmão, se você não crê, já está julgado. Se você crê, você está salvo. Então, é simples assim. Mas eles não creram. Não creram o quê? No eu sou. O que é o eu sou, irmãos? Eu sou é aquele que traz a existência, as coisas que não existem. O eu sou aquele que é incriado. Ninguém criou ele, né? Nosso Deus é um Deus autoexistente. Ele é o próprio sinônimo da existência. O eu sou significa eu sou a própria existência. Você existe porque eu sou. Você está aqui sentado porque eu sou. Então, se você não crê no eu sou, você não vai ser salvo. Se você não crê no eu sou, que eu quero, através de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição dele, salvar você, tirar você do pecado, e você não crê, vai morrer nos pecados. Sabe? É nesse sentido, tá? Aí no versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vou julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus não era falsificação. Jesus veio
do verdadeiro. Ele falava as palavras do verdadeiro. Por isso que tudo que Jesus falava, abria a boca, saía a verdade. Eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida, né? É isso, né? Eu sou, como é que é? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Ele é a própria verdade, porque ele veio do verdadeiro e ele mesmo eu sou. Ele é a própria existência, né? Versículo, ó Senhor Jesus, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu sou a própria existência, mas a minha origem é o Pai. É o Pai quem manda, é o Pai quem fala e é o Pai quem faz as suas obras, né? Por isso, se você não crê em mim, creia pelo menos que o Pai está em mim, creia pelo menos, né, pelas obras que eu faço. Irmão, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1, versículo 18 fala isso. Vamos lá. João 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmão, ninguém jamais viu a Deus, mas quem vê o Filho, vê o Pai. Você quer ver Deus? Vê Jesus Cristo, vê a Ele, certo? Hoje podemos ver no Espírito. Ou não? Hein? Não acredita? Pedro falou isso. O apóstolo Pedro, aqui ó. 1 Pedro 1, versículo 8 diz assim: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Quer dizer, nós não vemos fisicamente, mas nós vemos espiritualmente, porque nós vemos com os olhos da fé, não vendo agora, mas crendo. E nós amamos ao Senhor. Certo ou não? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, Colossenses 1,15. Como você, Felipe, me pede para ver o Pai? Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Ninguém jamais vai ver a Deus, ninguém jamais viu a Deus, Ele é invisível e nem vai ver, porque eu sou a imagem do Pai. Né? Colossenses 1,15, não é isso? Este quem? Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus, ninguém vai ver Deus, mas você quer ver a Deus? Vê o Filho. Filho é a imagem do Deus invisível. Por isso, irmãos, versículo 12, né? Vamos lá, vamos voltar lá. Eu preciso dar seguimento aqui, né? Versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmão, quando eu lia esse versículo quando jovem, eu não entendia. Como é que nós vamos fazer obras maiores que Jesus fazia? Parece impossível. Como vamos fazer obras maiores, né? Jesus é o maior. Quem vai fazer obras maiores? Aí, sabe, hoje eu entendo. Sabe por quê? Porque quem faz a obra é o Pai. E quem vai continuar fazendo a obra? É o Pai. Ele vai fazer obras maiores, porque Ele quem faz. Ele vai fazer obras maiores até terminar, né, os tempos, até o final dos tempos. Irmãos, hoje o Senhor pode usar você para fazer a obra, porque quem faz a obra não é você, é o Pai, é Deus, por meio da palavra de Cristo. É ou não é? Por isso, irmãos, a palavra funciona. A palavra que o Senhor fala conosco
essa mesma palavra faz com que o Pai faça a obra. Irmão, nós vamos fazer obras maiores sim, mas não nós, mas Deus em nós, por meio da sua palavra. Tá certo ou não? Agora eu entendi, né? Como é que você é maior que o Senhor fazendo uma obra maior, né, Ami? Vocês não teve essa dúvida? Né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. E tudo quanto, versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, por que o Pai é glorificado no Filho? Irmão, porque o Filho faz as coisas que o Pai quer. Ele não faz nada além do que o Pai quer. Você vai dizer, mas peraí, você está inventando. Tá bom, então vamos lá, olhar para João 17. João 17. João 17, versículo 4. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra. Então o que é glorificar Deus? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que é glorificar Deus? Como você glorifica Deus? Você fazendo a obra que Deus te confiou para fazer. Quando você vai, o Senhor manda você ir para a rua, pregar evangelho, fazer comportagem. Você, mesmo que não seja com vontade, você obedece à palavra. Né, Fabão? Cadê o Fabão? Mesmo que não estava com vontade, não é isso? Mas você obedeceu. Aí o que aconteceu? O Senhor te deu a experiência que você pediu a Ele. Irmãos, é isso. Isso é glorificar Deus. Como Jesus glorificava o Pai? Fazendo as obras que o Pai lhe confiou para fazer. Como você glorifica Deus? Fazendo a obra que Deus te confiou para fazer. Mas não você, pela palavra. A palavra faz a obra. Estou certo ou não? Por isso, irmãos, aí você pode pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que quer dizer tudo isso, hein? Quer dizer que então daqui para frente eu vou pedir para o Senhor, tudo vai ser feito, tudo que eu pedi. Você entendeu assim, não? Como é? Tudo que eu pedi vai ser feito. Né? Irmãos, é o seguinte, quando você está nesse estágio, ou nesse estado, você é tão um com o Senhor, assim como o filho era um com o pai. Irmão, tudo que você pedir, o seu pedido, na verdade, é o pedido para o próprio Senhor. Não é você pedir para ganhar na loteria, não é você pedir, né, para ter alguém te dar de presente uma lancha, né? Não. O que você pedir vai ser o pedido do próprio Pai. O pedido, né, a vontade de Deus e a vontade do próprio Filho. Você interpreta assim ou não? Irmão, aí tudo que você pedir, Ele vai fazer. Porque você é tão um com o Senhor, certo? O que você pedir é o que Ele quer fazer. Só que Ele só precisa de um comando aqui na terra, que é você. Quando você pede, Ele faz. Ele só estava esperando isso. Irmãos, estão me entendendo ou não? Não é para ficar pedindo para ficar rico, não. Né? É você ser tão um com o Senhor, tão um com Deus. Irmãos, o seu pedido é o que Deus quer fazer. Ele só estava esperando a sua oração. O seu pedido, aí Ele faz. Aí, irmãos, por isso, irmãos, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Tá? Se me amais, né? Ó Senhor, guardareis aqui, se você for na King James atualizada, porque guardar os mandamentos ficou meio religioso para nós, não é isso? Vamos guardar os mandamentos. Mas se você for para a King James atualizada, traduz assim, né? Se me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Como é que eu digo que eu amo ao Senhor? Não é falar de boca vazia aqui.
eu amo ao Senhor, oh Senhor, eu te amo, eu te amo. Se você ama, obedece então às minhas palavras. Pratica, certo? Ó Senhor Jesus. Aí vamos lá, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmão, que maravilha! Jesus não, os discípulos não tinham que ficar preocupados. Jesus ia, mas não ia deixar eles sozinhos. Ele já ia rogar ao Pai, para o Pai mandar um outro Consolador. Esse outro Consolador, esse Consolador aqui é Paracletos. Paracletos, irmãos, é um que está sempre ao seu lado, para te defender. Ele é o seu advogado. Quem entrou em apuros, em alguma situação jurídica, você precisa de um advogado para te defender, certo? Irmãos, e quem não tem advogado, fica desesperado. Irmãos, os discípulos não precisam ficar desesperados. Eles vão ter alguém que o Pai ia mandar em nome de Jesus, alguém ia estar neles, que ia defender a causa deles. Não precisam ficar preocupados, tem alguém ao seu lado, vai cuidar de você, vai cuidar do seu interesse, né? Vai lutar por você. Esse é o outro Consolador. Irmãos, você tem um advogado dentro de você. Você tem alguém que está sempre do teu lado, sabe? Mesmo que teus amigos te deixaram, mas você tem um Paracletos que ele está do seu lado, tá? E esse outro Consolador, quem é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então esse outro Consolador não é estranho a vocês. Estou falando dos discípulos. Discípulos, esse outro Consolador não é estranho a vocês. Esse outro Consolador, né, é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, né, porque não o conhece, né, não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Vocês conhecem, é familiar a vocês, é conhecido de vocês. E quem é esse? Ele habita convosco, que sou eu, né? Habita convosco e ele estará em vós. Nosso Senhor Jesus, irmãos, voltará para os discípulos. Se os discípulos estavam, né, choramingando aí na perda iminente do seu Senhor, esse Senhor agora vai estar dentro deles. Não é melhor ainda? Mas, por exemplo, quando Jesus estava em carne, Jesus ia dormir no seu aposento, eu, como o seu discípulo, dormia no outro quarto, ou outro lugar, eu não estaria com o Senhor Jesus. Mas agora, se Ele for e mandar outro Consolador, o Espírito da verdade, vai estar em mim. Então, onde eu estiver, Ele vai estar em mim, está comigo. Irmão, não é muito melhor? Irmãos, é isso nós temos hoje o Senhor com você. Se você lamenta o fato de ter nascido nos dias de hoje, não ter nascido na terra onde Jesus vivia ali, na Galileia, depois na Judéia, você não precisa lamentar, irmão, você não esteve com Jesus lá, mas hoje é muito melhor. Hoje Jesus está em você, como o seu defensor, como aquele que está sempre do teu lado, advogando por você. Ele é o Espírito da verdade. Ele quer encher você com a própria verdade, com a realidade de Deus. Irmãos, isso é encher a igreja com a graça, com a verdade, até a plenitude de Deus. Esse é o trabalho do Espírito da verdade, tá? Que, né? Por isso, ó Senhor Jesus, não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós outros. Esse Espírito, irmãos, da verdade, é o Espírito que eu falei já, o óleo composto da unção, em Êxodo 30,
versículos de 23 a 25, né? Esse é o Espírito, a palavra que se fez carne, habitou entre nós e agora se tornou o Espírito da verdade e com a missão de encher-nos com a própria verdade. Irmãos, todos os buracos vazios do nosso ser natural precisam ser enchidos pela verdade. Nós ainda somos um tanto inconsistentes, ainda temos muita vaidade. O Senhor Cristo quer nos encher com a própria verdade divina. E quem vai fazer essa função, vai exercer essa função, é o Espírito da verdade. Está nos enchendo, irmãos. Ó Senhor Jesus, hoje, irmãos, Jesus então, versículo 18 e 19, vamos lá. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha, irmãos, nós não estamos sozinhos, não. Os discípulos estavam preocupados, vão ficar órfãos. Passaram mais de 3 anos seguindo o Senhor Jesus, vendo os sinais que Ele fazia, né? Que maravilha que era aquilo, certo? E tinham direção, tinham governo, mas de repente eles estavam prestes a perder, né, essa direção, esse que dava a direção para eles. Mas agora Jesus disse: não vou deixar vocês órfãos não, certo? Ainda por um pouco o mundo não me verá, mas vocês vão me ver, tá? Por quê? Porque eu vou continuar vivendo e vós também vivereis. Se eu vivo, vocês vivem. Se Jesus não vive, nós não vivemos. Se Ele vive, nós vivemos, né? Ó Senhor Jesus, vamos lá. João 20, aqui já falei, mas vamos ler. João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos perderam a presença física do Senhor Jesus, estavam ali preocupados, trancaram as portas do salão onde eles estavam, com medo dos judeus, né? E Jesus veio em corpo de ressurreição, se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Irmão, isso que é mistério. Esses Jesus estavam com um corpo de ressurreição, um corpo incorruptível. No entanto, esse corpo, irmão, traz registros das marcas nas mãos e da marca do lado de Jesus. Irmãos, isso que é um mistério, mas ao mesmo tempo não é material, não é matéria, não é físico. O corpo não era físico, podia aparecer, podia desaparecer, podia ir em qualquer lugar, mas irmão, tinha sinal, né? Tinha sinal nas mãos, tá? E aí que aconteceu? E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, a obra que Jesus a Ele foi encarregado fazer não terminou, não. Apenas começou. E quem vai dar continuidade a essa obra, depois de tudo que o Senhor Jesus fizer, irmãos, é a igreja. É você, sou eu, tá? Então, Ele precisava enviar os seus discípulos. Assim como Jesus foi enviado do Pai, nós somos enviados do Senhor. E havendo dito isso, soprou sobre eles assim, ó, e disse-lhes o quê? Recebei o Espírito Santo. Então, os discípulos naquela hora receberam o Espírito da verdade. Entrou neles. E agora Jesus está neles. Está vivendo dentro deles. Inseparavelmente. Nunca mais se separará. Irmãos, nosso Senhor Jesus hoje está em você. Ele está vivendo em você. Ele é o seu advogado. Ele é o seu paracleto. Ele é o Espírito da verdade. A função dele é encher você com a verdade de Deus.
com a realidade divina, certo? E a função dele é enviar você, para você também sair, para resgatar outras pessoas, para serem seus discípulos, para estarem debaixo do seu comando. Isso é o Evangelho do Reino. Estamos aqui para pregar o Evangelho do Reino. Vamos continuar, vamos lá. Capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem... Não, versículo 20 não li, né? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora acrescentou uma coisa, né? Até agora ele falou, né? Vocês creiam que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Mas agora acrescentou, nós também fomos incluídos no Deus triuno, né? Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Irmãos, olha só, por isso que Jesus precisava ir. Sem a morte e ressurreição de Cristo, irmão, nada disso tornaria verdade. Nós não teríamos o Senhor dentro de nós. Graças ao Senhor, nós temos o Espírito da verdade, o próprio Senhor Jesus vivendo dentro de nós. Por isso que Ele vive e nós também vivemos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me guarda, o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ó Senhor Jesus. E aqui fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, também, né, fica melhor entendido, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles. Ter os mandamentos, ter a palavra que o Senhor fala conosco é uma coisa, obedecer a elas é outra coisa, tá? Então, esse é o que me ama. Quem é o que ama ao Senhor? Quem obedece a sua palavra. O Senhor tem fielmente nos dado a sua palavra. Mas se você pega essa palavra e torna uma coisa comum, irmãos, aí você não ama o Senhor. Se você ama o Senhor, você aprecia a palavra do Senhor, como os nossos adolescentes, né, que esse amor, esse apreço pela palavra, né, fazem imersão, fazem transcrição, e se você ama, você põe em prática, você obedece às palavras. Aí e eu também o amarei e me manifestarei, né, o Pai amará, né, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ó Senhor Jesus, irmãos, essa é a vontade do Senhor. O Senhor quer morar em nós, fazer de nós lugar de habitação de Deus, tá? Então, irmãos, o nosso corpo já é uma coisa especial, sabia disso? Eu já li, acho que uma vez, né? Acho que está em 1 Coríntios 6, não é isso? 1 Coríntios 6, versículo 19, eu acho. Como diz? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E esse santuário também você pode entender como templo, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Você sabia que você é templo do Espírito Santo? E que está em vós? O Espírito Santo está em você? O qual tendes da parte de Deus? Esse Espírito Santo vem da parte de Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Vocês sabem disso? Esse corpo não pertence a você. Esse corpo aqui, irmãos, é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. Irmão, daqui para frente, toma cuidado com o que você faz com o corpo. Esse corpo não é seu. Esse corpo é do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo, né? Por isso, irmão, do versículo 17 fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos,
que tenho que fazer, irmãos, sendo eu, o meu corpo, o templo do Espírito Santo? Irmãos, é se unir ao Espírito. Todo tempo se unir ao Espírito. Eu preciso me unir ao Espírito. Como eu posso me unir a Cristo, ao Espírito de uma maneira concreta? É pela palavra. Por isso, se alguém me ama, né, guardarei as minhas palavras. É pela palavra que você se une ao Espírito. E aquele que se une ao Espírito é um Espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele, tá? Vamos continuar lá, vamos lá. Senhor Jesus. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, outra vez, não obedece às minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Não é minha, a autoria não é de minha autoria. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu quero declarar a vocês, essa palavra toda que eu estou falando com vocês, irmãos, não é de minha autoria. Que única coisa que eu faço, irmãos, na hora de preparar a mensagem, eu simplesmente sigo o texto, sigo a direção que o Espírito me deu, certo? E eu espero no Senhor me dar alguma revelação, alguma indicação, não é isso? E eu passo para vocês, é isso que eu faço. Não invento nada. Não invento nada diferente para falar, sabe? Eu não preciso disso. Na verdade, não posso fazer isso, né? Porque tudo tem que vir da parte de Deus. Senão, essa palavra não funciona. Essa palavra não executa a obra de Deus, tá? Por isso que Jesus, ele insiste. Por isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, a palavra profética não é de minha autoria. Não é de minha autoria. A palavra profética é de autoria de Deus. Eu apenas sou um canal, procuro ser fiel ao Senhor para passar algo que é de sua autoria, tá? Então, assim, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, tá? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, é muito interessante agora, sabe? Entra numa outra fase um pouco mais profunda. Irmãos, esse outro Consolador não é somente o Espírito da verdade, que agora passa a morar em mim, e eu tenho alguém que me defende, como um paracleto, como advogado, e que está infundindo a verdade de Deus em mim. Mais do que isso, irmãos, eu tenho esse Consolador que está dentro de mim, que o Pai enviou. Irmãos, esse me ensina, me orienta. Irmão, isso que é interessante. Eu não só tenho um advogado que me defende, não só tenho alguém objetivamente me suprindo com a realidade de Deus, mas, irmão, no meu dia a dia, irmãos, eu tenho alguém que me ensina. Eu tenho alguém que me orienta. E esse alguém, irmãos, quem é? É a unção espiritual. Tá? Ó Senhor Jesus. Bom, vamos lá. O filho, ele é um com o pai, e o pai é um com o filho, e esse Espírito Santo foi enviado em nome do filho pelo pai. O pai enviou esse Espírito Santo para dentro de nós como o outro Consolador, mas é em nome do filho. O que quer dizer em nome de? Em nome de. O filho veio em nome do pai, não é isso? Em outras palavras, o filho e o pai são um. Não só o filho representa o pai em tudo que fala, em tudo que faz, mas o pai e o filho são um, certo? E agora o Espírito Santo foi enviado em nome do filho. Então, o que também quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito Santo e o filho são um. Por isso, irmãos, quem está em nós, o Espírito Santo, quem está em nós, o Espírito da verdade, quem está em nós é o próprio Filho. Quem está em nós é Cristo. Tá? Ó Senhor Jesus.
E esse que está dentro de nós, irmãos, esse Cristo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele nos ensina. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Irmãos, isso é maravilhoso. Capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmão, o que é a unção aqui? Essa unção, irmãos, é exatamente aquele óleo sagrado da unção de Êxodo 30, que é o óleo o azeite puro que é Espírito de Deus, acrescido de elementos de Cristo, experiências humanas de Cristo. E agora, irmãos, ele foi enviado como Espírito Santo para dentro de nós. E quando ele entra em nós, irmãos, ele tem uma função dentro de nós. Ele funciona como unção. Qual a função da unção? As mulheres gostam de ir na farmácia comprar pomada, não é isso? Unguento, não é isso? Como é que vocês chamam? Cremes, não é isso? Creme disso, creme daquilo, certo? Uma vez eu vi, meu banheiro está cheio de cremes. Hein, Judeu? Não está cheio de cremes? Sim. Você só tem uma escova de dente ali, né? O resto da tua mulher, cheio de cremes, né? Pomada disso, loção daquilo, esse creme, irmão. Qual a função da unção? Hein? Pele seca. Quando você passa, hein, a loção, não fica agradável? Uau, que gostoso, não é isso? Né? Quando está lábios secos, né? Passa alguma coisa aqui, fica hidratado, fica gostoso. Irmão, a unção tem esse papel de ungir você. Aí te dá uma sensação de paz. Sensação de algo agradável, não é isso? Algo agradável. E por isso, irmãos, ela voltando lá para João, você vai entender. João, né? João 14, versículo 27. Logo depois de falar do Espírito Santo, ele entra no versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, ó Senhor Jesus, graças a Deus, nós temos a palavra rema, que o Senhor nos fala todos os dias. Toda semana tem a palavra nova que o Senhor fala conosco. A palavra profética, né? A palavra atual, é a palavra rema, né? Que o Senhor nos fala, nos dá direção, como aquela candeia, tem um sinal externo iluminando, olha, por essa direção que você vai, não é isso? Aí você vai por aquela direção que a palavra dá, não é isso? Mas, e se você, indo por essa direção, e você, como é que você sabe se você ainda está fazendo a coisa certa? Então você tem a palavra te guiando, você também tem a unção dentro de você. Conforme você vai seguindo aquela direção e praticando, porque na prática você pode errar, não é isso? Certo? Você tem a direção, mas na prática você pode errar. Como é que você sabe que você não está errando? Você está no caminho certo. A unção te dá paz, te dá aquela sensação agradável de ter passado uma loção, sabe? Não é gostoso? Nós temos a palavra, mas nós temos a unção. Irmão, temos tudo.
Para que se atemorizar? Para que ter medo, ter receio do futuro? Irmãos, o Senhor nos deu tudo, né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Eu tenho que terminar, tá? Irmão, versículo 27 e 28. Deixo-vos a paz, já li, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, e se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, né? Irmãos, não é maravilhoso? Os discípulos deveriam ficar alegres, porque quando o filho vai ao pai, e o pai é maior do que o filho, irmãos, certamente não os deixariam órfãos, não os deixariam na mão, pelo contrário, os supririam em tudo, tá? Irmãos, os discípulos estavam como que vão perder o pastor. As ovelhas, irmãos, sem pastor é a pior coisa que tem. Eles estariam sem rumos, né? Isaías 53:6. Nós todos, irmãos, estávamos nessa situação. Isaías 53, já li, não é isso? 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, ele fez isso para quê? Versículo 6, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmão, foi necessário Cristo morrer pelas nossas iniquidades, para nós, irmão, não vivemos mais desgarrados como ovelhas perdidas. Os irmãos entenderam? A necessidade dele morrer na cruz e ressuscitar é para a gente não ficar perdido outra vez, porque agora nós vamos ter a unção interior, nós vamos ter a palavra, né, nos dando orientação, direção, e nós vamos ter a unção exterior nos indicando paz, que estão fazendo a vontade do Pai, não estando mais, né, mais perdidos como, né? Por isso, irmãos, em Mateus 9 indica bem essa situação, né, de desespero das ovelhas sem pastor, né? Mateus 9. Eu vou ler isso aqui, na verdade, para aumentar o encargo de vocês irem para a rua, tá? Mateus 9, 35, como diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, é o que vocês fazem nas ruas. Por quê? Porque Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmão, nós todos estávamos assim. Você não estava assim? Você não se sentia como ovelha sem pastor? Por isso, irmãos, a humanidade toda sofre hoje, principalmente nos dias atuais, irmãos, sofrem com angústia, sofrem com aflição, sofrem com ansiedade. Irmão, não tem um ser humano que não sofre isso, não é isso? Irmãos, alguns vai deixando isso se agravar, entram para o síndrome do pânico, não é isso? Um estresse violento e, irmãos, ficam perdidos como ovelhas sem pastor. Irmãos, é assim que está a humanidade. Jesus morreu na cruz, irmãos, é para nos tirar dessa situação. Por quê? Você pode anunciar na rua que essa pessoa, como ovelha perdida, pode ter a direção pela palavra. Ela não precisa viver como ovelha perdida. Ela tem direção, pode ter direção, que é a palavra profética. E mais do que isso, ela vai ter a unção no interior, que vai lhe ensinar qual o caminho que vai ter paz. Qual o caminho que não tem paz, foge. Tem paz, segue. Não é? Irmãos, que coisa maravilhosa.
não estamos perdidos. Você está perdido? Não. Então não precisam ficar com medo. Temos a palavra, temos o Espírito. A unção espiritual e a palavra do lado externo. Senhor Jesus. Amém. Aí vamos terminar. Preciso terminar. Aí, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Tá? Levantai-vos, vamos-nos daqui. Bom, então vou terminar dizendo o seguinte. Irmãos, aqui o príncipe do mundo é Satanás, tá? O príncipe do mundo, ele usurpou esse mundo para si e domina esse mundo com seus príncipes, com seus principados e potestades do ar, né? Ele era o vamos dar uma olhada. João capítulo 12 fala também, 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então, o príncipe, quem reina esse mundo é Satanás. E capítulo 16, versículo 11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, quem é esse príncipe do mundo, irmãos? É o anjo Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Deus lhe deu, né? Lhe criou com uma perfeição em sabedoria e também em formosura, e ele então, orgulho entrou no seu coração, ele achou que podia ser igual ao Deus Altíssimo, né? Mas Deus não escolheu a ele para fazer a conexão com as criaturas. Deus escolheu seu Filho Jesus Cristo, que veio humildemente aqui na terra, cumprir a missão do Pai e morreu na cruz para isso. Irmão, finalmente ele fez todo o trabalho mais difícil para hoje, irmão, nós temos a palavra no exterior e nós temos a unção no interior. Por isso ele, né, Jesus, foi escolhido do Pai para reinar sobre todas as nações. Isso está em Salmos 2, versículos 6 a 9. E como a repetição da história, Caim matou Abel por inveja, Satanás quer matar Jesus por inveja a Jesus. Mas ele não tem poder sobre Jesus, nem foi ele quem matou Jesus, sabe? Jesus morreu porque quis. Como é que eu digo isso? João 10. Vamos terminar aqui. João 10, versículo 17. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para resumir. Eu é quem dou. Satanás pensa que vai tirar a minha vida, mas eu é quem dou a minha vida. Ele não tem poder para tirar a minha vida, né? Aí versículo 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho autoridade também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Né? Satanás quer tirar a vida de Jesus. Jesus morreu não pela autoridade dele. Jesus morreu porque ele quis fazer a vontade do Pai, irmão, para nos dar todo o que nós temos hoje para fazer a vontade de Deus. Aí então, no final, vamos-nos daqui. Deve indicar, eles estavam na ceia, tá? Na ceia, deve indicar, Judas saiu para buscar as pessoas para prender Jesus. Então Jesus não queria ser preso ali na ceia, tem que cumprir mais coisas. Então Jesus falou, vamos sair daqui, porque ele deve estar vindo com uma tropa aí, né, para me prender, não vamos sair. Tanto é que ele foi preso depois que Jesus foi para Jardim de Getsemane, vocês se lembram? E nós vamos chegar lá, tá? Então, irmão, vamos daqui, é para não ser preso ali. Então, vamos sair para o Jardim do Getsemane. Bom, irmão, vocês entenderam, né? Irmão, é um capítulo muito importante da Bíblia. Sem esse capítulo, nós não entenderíamos, irmãos, toda
a economia de Deus, todo o plano de Deus. E hoje, irmãos, nós não só temos a palavra, já desfrutamos tanto da palavra, mas hoje nós temos a unção interior. Nós temos o Espírito da verdade dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, nós temos unção espiritual como a loção que está nos ungindo, né? Toda vez que sentimos paz, é porque estamos agradando ao Pai. Jesus é o Senhor, amém?